E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um Top Jogos, dessa vez janeiro de 2026, jogos pro Switch 1 e pro Switch 2, o primeiro vídeo de lançamentos do ano 2026, galera, feliz ano novo, espero que vocês tenham tido uma virada excelente, que 2026 seja tão bom ou melhor quanto esses jogos que eu vou anunciar aqui para vocês, beleza? Bora ver os destaques de novidade pro Switch 1 e Switch 2 pra você curtir pra caramba no primeiro mês de 2026, simbora! Quero começar com a Switch 2 Edition, galera. Vamos falar de Animal Crossing New Horizons, que tá chegando aí uma atualização pro Nintendo Switch 2. Atualização essa que vai trazer melhorias gráficas, de performance, tempo de load melhorado e também a utilização dos recursos únicos que temos no Switch 2, como por exemplo, microfone. Vai ter um megafone ali que vai fazer uso do microfone, tem também o uso do modo mouse para poder construir sua casinha, sua ilha, tem também recursos online que foram adicionados para poder usar o Game Chat. Então assim, os recursos que o Switch 2 pode oferecer para o jogador foram adicionados ali em Animal Crossing New Horizons Switch 2 Edition. E para atualizar aí o seu jogo, caso você já tenha, ele vai custar a bagatela de R$ 29,99. É a Switch 2 Edition mais barata que foi lançada até hoje. Mas infelizmente, diferente do que aconteceu com Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, não vai chegar também um pacote de idioma em português. O que é uma pena, porque esse jogo é muito aclamado para os donos de Switch 1 e também para os donos de Switch 2, que estão chegando agora, né, no console, e não tem português, é bem lamentável. Eu esperava que a Nintendo fosse fazer aí uma tradução para esse jogo quando sair Switch 2 Edition, mas não rolou. Vamos esperar para ver se isso acontece no futuro. E a segunda Switch 2 Edition, galera, é do jogo The Rumble Fish 2, chega no dia 21 de janeiro. Esse é um jogo de luta que já saiu pro Switch 1, né? E agora tá recebendo essa Switch 2 Edition com melhorias. The Rumble Fish 2 é um jogo de luta que é muito na pegada daqueles jogos arcades. Quando eu vi o trailer desse jogo, parecia que eu tava entrando no fliperama e colocando uma ficha no The King of Fighters 98. É nesse estilo. O jogo tem diversos personagens pra você escolher. Ele tem uma aparência meio retrô, mas ele é um jogo de luta em 3D, né? E tem uns combos que parecem ser bem interessantes. E aí tá recebendo esse pacote de atualização por apenas R$18,30, né? E o jogo é um jogo bem legal e tá em português, tá? Então se você não tem o jogo, ele custa R$99 na eShop, mas você já tem R$18,30, você atualiza ele pro Nintendo Switch 2 Edition. Falando sobre a Switch 2 Edition, bora partir para os destaques desse mês agora, lançamentos para Switch 1 e Switch 2, simbora. Começando no dia 7 de janeiro, galera, com Fairy Tail Dungeons. Esse é um jogo bem interessante, galera, porque esse jogo, ele foi criado porque os desenvolvedores do anime, né, a produtora do anime, queria expandir a franquia Fairy Tail. E eles fizeram um concurso no Japão para poder as empresas se inscreverem e colocarem ideias sobre um jogo da franquia Fairy Tail. Um estúdio específico ganhou e foi lançado esse jogo indie, né? Ele é um jogo indie de uma franquia de anime muito grande, mas o jogo em si é indie, tanto que ele vai vir custando R$44,49 na eShop. Ele é um jogo roguelite deck builder. Então, para quem gosta desse tipo de jogo de baralho, né, de carta, onde você faz suas movimentações de acordo com cartas, e também roguelite, que você vai avançando e você vai ganhando buff, vai ganhando melhorias, esse é o jogo perfeito para você. O jogo se passa numa dungeon, né, que você vai explorar ali, uma dungeon no formato de tabuleiro com vários quadradinhos. Você pode ir pegando poderes e buffando seus personagens e no meio do caminho também pegar novos personagens. Já cada personagem ali tem uma fortitude, né? Tem um personagem que é mais ataque, um que é mais pra fazer debuff, pra poder colocar aura, o mago, como tradicional um jogo de RPG. Esse é como se fosse um jogo de RPG, né? Roguelite, só que os seus comandos é via carta, via baralho. Fairy Tail Dungeons chega no dia 7 de janeiro, custando R$44,49. Infelizmente, ele não vai estar em português. É um lançamento para o Switch 1, então você pode jogar retrocompatível para o Switch 2. No dia 15 de janeiro, galera, nós temos The Legend of Heroes Trails Beyond the Horizon. Esse é mais um jogo da franquia Trails. É um jogo de RPG, mas esse tem uma pegada um pouquinho mais diferenciada, porque ele mistura ali um pouquinho RPG de turno com elementos de ação. É um jogo que lançou meados de 2025 para o PC e está chegando agora para os consoles. Não apenas para o Switch 1, como para o Switch 2. Não apenas com uma versão retrocompatível para o Switch 2,
vai ter uma Switch 2 Edition, mas você não consegue fazer o pacote de melhoria não. Ou você compra a versão do Switch 1, que sai por R$ 314,99, ou você compra a versão do Switch 2, que sai por R$ 369,99, tá? O jogo é um pouquinho mais caro, né? Assim como os jogos da NIS América, os jogos voltados para o público japonês, eles são mais caros e também não está em português. Outra característica desses jogos bem japoneses da NIS América, infelizmente. Porém, se você quiser testar o jogo antes de gastar seu suado e rico dinheirinho, tem uma demo disponível apenas para a versão do Switch 1, não para a versão do Switch 2 por enquanto, tá? No dia 20 de janeiro, galera, nós temos Mio, Memories in Orbit. Esse aqui é um jogo que, artisticamente, ele é lindíssimo. Impecável artisticamente. E você vai poder fazer uso, fruto desse visual todo no seu Switch 2, já que ele é um jogo exclusivo para o Switch 2, tá? Ele é um jogo Metroidvania, bem na pegada Hollow Knight, bem na pegada Silksong. Então, acho que dispensa muitos comentários de como o jogo funciona. É nessa pegada que a galera aí que é apaixonada por esses dois jogos vai ficar maluco também, tá? O jogo chega custando R$ 103,41 na eShop brasileira, vai estar em português. Que lindo, que delícia, que gostoso. No dia 22 de janeiro nós temos ele, a grande pedrada do mês, Final Fantasy VII Remake Intergrade. Galera, esse jogo está impecável no Nintendo Switch 2. Eu já fiz vídeo aqui de comparação gráfica, já fiz vídeo aqui jogando o jogo. Por quê? Porque tem uma demo disponível, então você pode baixar no seu Switch 2, jogar e experimentar. Se você não tem o Switch 2 ainda, está curioso para saber, vem aqui no canal, vai na aba vídeos, vê comparativo gráfico, a versão de PS5, vê como é que tá aí a demo, que vocês vão ver como o jogo está impecável. Essa é uma versão que foi baseada no jogo de PlayStation 5, que tem todo o conteúdo, inclusive a DLC da Yuffie, Intergrade, e também todo o visual baseado na versão de PS5. Não é baseado na versão de PS4. Então, por isso que os gráficos e o jogo tá tão um para um. Eu diria que visualmente não deixa a desejar em nada. Eu fiz o comparativo e mostro prova para vocês. Visualmente esse jogo não deve em nada para as outras plataformas, mas vai estar rodando na palma da sua mão no Switch 2 de uma forma maravilhosa. A única coisa que esse jogo tem diferente das outras versões de console da nona geração é que ele roda a 30 FPS e os outros consoles rodam a 60. Mas se você não coloca a performance ou 60 FPS, né, no topo, eu não digo nem performance, porque o jogo roda cravado a 30, então você não vai ter problema de queda de FPS para poder atrapalhar na sua jogatina. Se você não liga para jogar jogos a 30 FPS, eu posso te dizer a testar, ele está impecável na palma da sua mão jogando no modo portátil, tá? Final Fantasy VII Remake Intergrade, jogaço, é um dos meus jogos preferidos da vida, tá? Tá chegando pro Switch 2. No dia 28 de janeiro, galera, nós temos o inesperado Dispatch, que foi um jogo que foi anunciado pro Switch do nada. Era um jogo que lançou inicialmente na Steam e agora vai chegar pro Switch 1 e pro Switch 2, custando R$ 80,09, tanto a versão do Switch 1 quanto a versão do Switch 2. Se você comprar a versão do Switch 1, você pode baixar o pacote de melhoria do Switch 2 de graça, beleza? Dispatch é um jogo de narrativa, onde você joga no papel de um personagem que ele tinha uma armadura, perdeu numa batalha, ele perdeu, quebrou a armadura e não tem mais dinheiro pra fazer. Aí para ele conseguir comprar a armadura dele de novo, de volta, ele foi trabalhar num centro de heróis, lá na parte administrativa. Os heróis ficam esculachando ele, enfim. É um jogo completamente voltado pra comédia, no dia a dia da vida dos super-heróis. O jogo, ele se passa na Los Angeles, né, dos dias atuais, e tem como escritores os mesmos escritores de Tales from the Borderlands e de Wolf Among Us. É um jogo que foi muito aclamado para quem gosta de jogo narrativa quando saiu na Steam e tá chegando agora pro Switch 1 e pro Switch 2. Então, galera, esses foram meus destaques aqui de lançamento e Switch 2 Edition para o mês de janeiro de 2026, porém não acabou não. Ainda tem uns highlights aqui que vocês vão ver que tem jogos grandes, tem jogos baratinhos, tem jogos que vocês podem muito se interessar para jogar nesse mês também, tanto no seu Switch 1 quanto no Switch 2, tá? Então não fecha o vídeo não, confere os highlights aí que o DJ vai soltar o som agora e vai soltar os trailers. Simbora!
Então é isso, galera. Esse foi meu top 10 jogos, destaques de janeiro de 2026 para o Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2, galera. A Nintendo está cumprindo a promessa de não parar de dar suporte para o Switch 1 e trazendo várias coisas lindas e maravilhosas para os donos de Switch 2 também. Curtiu? Dá aquele like maneiro, inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, @canal de Play no Twitter, no Instagram e no Threads. E siga os canais de oferta, Dig Ofertas, no WhatsApp e no Telegram para você comprar jogos de Switch 1 e Switch 2 muito mais barato, lançamentos com mais de R$100 de desconto e consoles também com mais de R$1.000 de desconto, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!